Vamos lá, pessoal, vamos estudar juntos aqui. Vale a pena lembrar o aniversário do CDC e súmulas importantes que são usadas como tese de defesa dos bancos. As instituições financeiras utilizam essas súmulas como tese de defesa e nós precisamos aprofundar nossos conhecimentos sobre essas teses, tá? E essas súmulas importantes. Vamos lá, vamos discutir aqui as súmulas, principalmente a 285, a 297 do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor já ultrapassa há 20 anos, né? É uma realidade. Então, de fato, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que veio para ficar. Realmente, o Código de Defesa do Consumidor nós reclamamos muito, professor Júlio, não é aplicável na prática, mas imagine quando não tínhamos, era muito pior, né? Era muito pior. Então, é um baita instrumento para que os advogados, a sociedade, advogados e advogadas, possam utilizar, os juristas, né, possam utilizar em prol da defesa dos consumidores. Defesa do consumidor, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor tem muitas mudanças concretas também em virtude de súmulas. Ele está à venda em qualquer banca, né, de revista, inclusive nós temos diversas leis municipais, estaduais e federais obrigando os comércios a terem o Código de Defesa do Consumidor à disposição, né, ali nas empresas, nos comércios, então também é interessante. O Código de Defesa do Consumidor ele chegou à sua maioridade já faz um tempinho, né? Completou já 18 anos já faz tempo, já agora mais de 23 anos. De fato, é o código muito conhecido, muito falado na mídia, mas nós precisamos estudar algumas súmulas importantes. O Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, desde o começo do CDC, em respeito a isso, a realidade do Brasil hoje é outra, né? Nós estamos falando de um código de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. As empresas e os prestadores de serviços despertaram a necessidade de informar o consumidor, disponibilizar todas as informações necessárias sobre o que eles vão consumir. Então, houve uma melhoria muito grande, né, cultural, eu falo, a partir do código. O STJ deu a mais forte contribuição para a consolidação do CDC. Ele conta, de fato, que os ministros atuais sempre tiveram presente, né, a ideia que deveriam participar e prestigiar da usabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entre outras melhorias da legislação referentes e conexas ao mundo em relação a toda a relação de adesão, relação de consumo, a defesa dos direitos dos consumidores, isso é fato. O resultado foi concreto, mudanças no comportamento dos produtos, das empresas que vendem os produtos, sobretudo da consciência do consumidor. Então, é um avanço, de 1990 para cá, foi um avanço, não temos o que falar. Dá para melhorar muito? Dá, mas foi um avanço muito grande. Como órgão responsável, o Superior Tribunal de Justiça, por uniformizar o entendimento das leis, a exceção à Constituição Federal, nós temos aí pelo menos 7 súmulas que já foram aprovadas pelo STJ, envolvendo o CDC. E a súmula é um resumo das reiterações, das reiteradas decisões do Tribunal de Justiça sobre uma determinada matéria. Então a súmula ajuda muito, é um horizonte, é um princípio, objetivo assim a resolução mais rápida dos conflitos pela aplicação dos presentes já julgados. Então isso é importante. Em relação ao consumidor inadimplente, então vamos lá, vamos estudar aqui, vamos começar dessas mudanças jurisprudenciais, ou pelo menos dessas afirmativas jurisprudenciais. 2 súmulas do Superior Tribunal de Justiça tratam da inscrição do consumidor em caso no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa. A súmula 359 diz que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então, está pacificado isso. O órgão tem que notificar antes da inscrição. Alguns recursos julgados a respeito deste assunto foram, de fato, movidos por empresas ou instituições credoras, já que, por vezes, atribuía a elas a não as mantedoras dos cadastros, né, e a responsabilidade pela notificação do consumidor. Então, já está pacificado isso, por quanto tempo o nome do consumidor também fica sujo. Vamos usar esse termo, sujo, cadastrado, cadastro negativo, no cadastro inadimplentes. E outra súmula que tratou deste prazo também, é uma súmula já antiga, de 2005, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça
naquela época, aprovou a súmula 323, a súmula 323, dizendo que a inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por no máximo 5 anos. Então essa súmula trouxe a afirmativa do que está no código, prazo prescricional. Relação de consumo, eu tenho 5 anos para processar o banco tem 5 anos para me processar. Relação de consumo, de um lado o fornecedor de produtos e serviços, e do outro lado o consumidor. Então a súmula 323 do STJ definiu muito bem 5 anos esse prazo, então também é importante. Ainda em relação a bancos, logo que passou a vigir com a defesa do consumidor, os bancos relutaram muito naquela época a enquadrar seus clientes como consumidores. Os bancos afirmavam que não. Um dos princípios do direito do consumidor é a proteção de serviços conexos, então não tinha como tirar fora o banco. Já falei aqui na nossa aula que metade dos processos das ações no Poder Judiciário são contra bancos, então não poderia ficar fora, mas tivemos que ter um empurrão do STJ para resolver essa questão, para realmente deixar claro que o banco é fornecedor de produtos e serviços sim. Então um dos primeiros casos foi o julgado no STJ em 1995 pela 4ª turma, e envolveu o Banco do Brasil na época. Um cliente gaúcho queria a revisão do contrato e análise da nulidade de uma cláusula. Foi atendido pela Justiça Estadual, mas o banco recorreu ao STJ, alegando que não poderia ser aplicado o CDC e por isso seria possível a substituição da taxa de juros no caso da falta de pagamento. Mas naquela época, o até então ministro, o Rui Rosado, naquela época, atualmente aposentado, afirmou que o banco está submetido a disposições do CDC e não por ser fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço chamado consumido pelo cliente. Então ficou bem claro, ficou bem conhecido esse julgado, que o consumidor final desses serviços é considerado consumidor. Então entendeu também que os direitos do cliente devem ser igualmente protegidos como os de qualquer outro, especialmente porque nas relações bancárias há a difusa utilização de contratos de massa, onde existe, de fato, com as mais evidências, surge a desigualdade de fortes vulnerabilidade, né, do usuário. Então, esse ficou um RESP conhecido até hoje, nós usamos, porque é um RESP que realmente separou a água do vinho, acabou com a bagunça, né? Então o RESP 57974, RESP, anote aí, 57954, RESP quer dizer recurso especial, então recurso especial 57974. Anos mais tarde, em 2004, o STJ aprovou a súmula 297, quando de fato consolidou o entendimento do Brasil, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então a súmula 297 acabou com qualquer confusão doutrinária, jurisprudencial, classificando sim que hoje o banco e também empresas conexas, né? Então não só banco, mas seguradora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, consórcio. Então, a partir da súmula 297, o Código de Defesa do Consumidor ficou de forma clara, definido, sem discussões doutrinárias e jurisprudenciais, resolvendo essas discussões polêmicas. Até um doutrinador foi muito criticado porque escreveu uma obra dizendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, resolveu, não tem mais discussão doutrinária e jurisprudencial sobre esse assunto. A partir da edição da súmula 297, daquele ano, a súmula também 285, que estabelece que para os contratos bancários posteriores ao CDC, a incidência da multa moratória nela prevista nos recursos julgados no STJ, e a respeito houve casos de redução de multa moratória de 10% para 2% em decorrência da aplicação do CDC. Então nós tivemos aí duas inovações, né? A súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, e aí também a súmula 285, que diz que estabelece para os contratos posteriores ao CDC a incidência da multa moratória nela prevista. E é uma diferença de 10% a 2%, é muita coisa. Em relação à previdência privada, outro assunto discutido na época, e hoje já não tão polêmico assim, mas merece uma observação, também relativa às relações de consumo. A súmula 321. A súmula 321 estabeleceu
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as entidades da Previdência Privada e seus participantes. Então, acabou. Súmula 321 trouxe aí, de fato, também um esclarecimento que era objeto, era usado como tese de defesa dos bancos, não há mais se discutir, porque, de fato, a súmula 321 classifica o Código de Defesa do Consumidor como um instrumento aplicável à relação jurídica entre a entidade da Previdência Privada e seus participantes. E tal ocorreu anteriormente com o reconhecimento para os clientes bancários. Os participantes de planos de previdência privada devem sim ser considerados consumidores, porque são pessoas que adquirem a prestação de serviço como destinatário final, novamente trazendo o conceito de destinatário final de novo. Outra situação também, os serviços de saúde, né? O serviço de saúde também é um grande avanço, o que parecia ser óbvio naquela época, mas para os consumidores naquela época não era, hoje é, nem sempre foi assim, né? A partir do ano 2000, chegou o STJ, um recurso de uma associação, a seguradora Golden Cross, não sei se você lembra, Golden Cross, com uma filha ainda bebê, internada na UTI, o caso era mais ou menos esse, uma filha internada na UTI de um hospital. Ele precisou recorrer à justiça, o pai, para que não cessasse o tratamento. Havia uma cláusula no contrato que limitava as despesas. E no contrato também, somente 60 dias de internação a cada 12 meses. Outro fato complicadíssimo. E aí, em primeira instância, o associado, né, conseguiu uma liminar, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendeu o recurso da Golden Cross e no Superior Tribunal de Justiça ficou reconhecida a abusividade da cláusula através do RESP, anote aí, importante, hein? RESP 25.10.24. 25.10.24. Esse é o RESP, esse é o recurso especial. Então ficou muito conhecido esse caso também. Após as decisões retiradas, com o mesmo teor, foi aprovada a súmula 302. Essa súmula 302 esclarece uma situação muito importante. Ficou, a partir da súmula aprovada, considerado sim abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Então, ficou, a partir da súmula 302, abusiva a cláusula contratual de pleno, na verdade, a cláusula contratual de plano de saúde, que limita em tempo a internação hospitalar. Essa súmula ficou muito conhecida, uma súmula importante, tá bom? Em relação ainda ao financiamento também, querer um bem e muitas vezes não ter o recurso para adquiri-lo, a solução para muitos consumidores é o financiamento. E nesses casos o consumidor fica com a posse do bem, a alienação fiduciária, até que permaneça atrelado ao contrato. A alienação fiduciária é assim, não tem jeito, até a quitação das parcelas. Nessas situações, quando há prestações em atraso, a súmula 284 do STJ estabelece que só é permitida a exclusão dos juros de mora, purgar a mora, quando já pagos pelo menos 40% do valor financiado. Então, também outro ponto que foi considerado, outro ponto importante. Diante desses fatos, as instituições financeiras, durante largo período, tentaram sim excluir suas relações de observância do CDC com a defesa do consumidor, alegando que seus clientes, seus consumidores não seriam consumidores, seriam clientes, não eram consumidores. E para resolver as dúvidas suscitadas, o STJ elaborou 2 enunciados de súmula importante resolvendo essa questão. Então, ambos versos sobre a mesma matéria, a incidência de disposições do CDC em relação às instituições bancárias e também exatamente por decorrerem da mesma constatação de seus conteúdos que estão intimamente ligados. O primeira elaborada, 285, nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nela prevista. A edição ocorreu após o advento da Lei 9.298, que é uma lei de 96, faz tempo já, que alterou o parágrafo 1º do artigo 52 do CDC. Segue a redação do dispositivo original e da atual respectiva. Então está lá, no parágrafo 1º, as multas de mora decorrem do adimplemento da obrigação no seu termo, não poderão ser superiores a 10% do valor da prestação, ok? E as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superior a 2% do valor da prestação. Então, ficou bem definido isso. Os bancos relutaram em aceitar a incidência de tal multa moratória, ainda mais a sua redução. Todavia, a compreensão do CDC era aplicável às instituições em pauta, sim, né, era aplicável às instituições em pauta, já que era sedimentado na Corte
e daí que manda o entendimento que leva à aplicação do dispositivo em comento, a consequente edição da súmula 285, tá? Contudo, as instituições bancárias continuaram a afirmar que o CDC não alcançaria para dirimir a discussão. O STJ acabou resolvendo elaborar a súmula 297 com um raciocínio que, pela interpretação do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, é clara a constatação que as instituições bancárias financeiras estão elencadas no rol de pessoas de direito consideradas fornecedoras para aplicação do direito do consumidor, a relação entre pessoas e consumidores, correntistas e mutuários. Então ficou claro isso e ficou bem definido. O desrespeito, né, era a tentativa de fugir de um código que é um código para igualar essa situação de um lado para o outro. Então, claro e importante isso, tá bom? Voltamos na próxima aula. Agradeço a você, muito obrigado, até já.